Vamos! O Desk Inverno 2017 Física, já estamos na questão 12. Falar o seguinte: uma fonte emite ondas sonoras com frequência FO, quando em repouso em relação ao ar. Esta fonte move-se com velocidade V em direção à parede que reflete totalmente as ondas sonoras que nela incidem. Considerando que o ar esteja em repouso em relação ao solo e que Vs seja a velocidade do som no ar, assinale a alternativa que fornece a frequência recebida pela fonte. Então observem que poderíamos pensar num carrinho com uma caixa de som no teto. Essa caixa de som está emitindo uma frequência FO. Só que esse carro começa a se deslocar em direção a uma parede com uma certa velocidade V. Aí essas ondas sonoras com a velocidade V do som atingem a parede, se refletem e voltam na direção contrária do carro. Assim, um observador dentro do carro receberia esse som refletido e perceberia uma frequência diferente devido ao efeito Doppler. A frequência percebida ou observada seria a frequência original da fonte, que multiplica velocidade do som mais ou menos velocidade do observador, mais ou menos a velocidade da fonte. O grande desafio para o aluno nesse caso é decidir entre o mais e o menos. Observem que quando observador e fonte tendem a se aproximar, a frequência tende a aumentar. Já quando observador e fonte tendem a se afastar, a frequência tende a diminuir. Quando a caixa de som estava emitindo o som, o fato de a fonte estar indo em direção à parede faz com que esse movimento de aproximação tenda a aumentar a frequência. Por isso que, pensando na fonte, eu vou usar o negativo na parte de baixo. Porque se eu uso o negativo, eu obtenho um resultado maior. Concorda comigo? Como assim, professor? Ué, quando o denominador de uma fração diminui, o resultado da fração aumenta. Portanto, eu vou usar o menos no denominador, porque a fonte está se movimentando de tal forma a se aproximar da parede que vai refletir as ondas. Assim como alguém correndo para cima das ondas, vai perceber que as ondas o atingem mais rapidamente. Já corresse em direção às ondas do mar? A frequência com que elas se atingem é maior do que se tu fica parado, e elas acabam vindo para cima de ti com a velocidade natural delas. Já que ocorre a aproximação, a frequência tende a aumentar e eu usarei o menos. Agora, quando a velocidade das ondas refletidas vem de encontro à fonte, esta fonte passa a ser também o observador do fenômeno. Portanto, o movimento deste observador é no sentido de aumentar mais uma vez a frequência das ondas percebidas. Só que a velocidade do observador está no numerador. E para aumentar, eu vou usar o mais. Muita atenção! Eu uso mais no numerador para aumentar a frequência e uso menos no denominador para aumentar a frequência. Então a frequência percebida pela fonte das ondas é a frequência emitida pela própria fonte, velocidade do som, mais a velocidade da própria fonte, V, menos a velocidade da própria fonte, V. Por que isso? Porque a fonte foi, mesmo tempo, fonte das ondas e depois receptor das ondas refletidas, certo? Então, essa é a expressão que a gente tem que buscar. E essa expressão está onde? Está na letra A de amor mais uma vez. A frequência percebida é a frequência original FO, Vs mais V, que divide Vs menos V. A fonte se aproxima da parede, tende a aumentar a frequência. E depois, quando vai receber as ondas, se aproxima das fontes das ondas, o que tende a aumentar a frequência mais uma vez. Beleza? Agora, vale a pena tu procurar aí no canal a dedução da fórmula do efeito Doppler. A dedução dessa equaçãozinha é bem bonita, acredito que já esteja disponível aí no canal. Caso não esteja, eu vou providenciar. Um beijão e até a próxima!